Oi gente, tudo bem? Meu nome é Chu e hoje nós vamos assistir um vídeo sobre o Ayrton Senna. Foi um vídeo pedido pelo inscrito Fábio Duarte. Então a gente vai assistir. Eu não conheço, não sei quem é. A única coisa que eu sabia é que ele tinha morrido durante a Fórmula 1, mas eu não sei nada sobre a vida do Ayrton Senna. Eu não sei absolutamente nada, então para mim vai ser uma surpresa. E vamos lá então, vamos assistir juntos. Eu vou assistir o documentário do Elementar e vamos começar então. A primeira vez que eu vi o Senna correr, eu era pequeno demais para entender o que era um ídolo. Mais tarde, vendo tudo o que ele fez para conseguir se tornar tricampeão mundial, eu entendi por que algumas pessoas falam tanto sobre a falta de verdadeiros ídolos brasileiros atualmente. Até hoje, Senna é tido por muitos como o melhor piloto que a Fórmula 1 já viu. E se você acha que tudo que um piloto de Fórmula 1 precisa fazer é entrar no carro e dirigir o mais rápido que conseguir... Era isso que eu tinha pensado, sim. Eu preciso te dizer, é muito mais difícil do que isso e exige, no mínimo, anos de treino, muito conhecimento técnico e imensa dedicação. Os anos em que Senna se tornou tricampeão mundial, nas décadas de 80 e 90... Nossa, deixa eu ver quando é que o Ayrton Senna morreu. 80, 90, eu nasci em 96, então eu não era nem nascida, né, nessa época. Com certeza vai falar no documentário, mas eu como sou apressada, eu vou querer saber. Nossa, em 94 eu ainda nem pensava em nascer. Foi há muitos anos. Isso aqui não é nem no meu tempo. Ver um brasileiro sendo imbatível em algo era o tipo de coisa que ainda podia ser considerado orgulho nacional. E foi assim que um brasileiro extremamente ambicioso e dedicado aproveitou cada oportunidade em seu caminho, às vezes literalmente, para nos lembrar do que éramos capazes. Senna representava tudo aquilo que o brasileiro podia ser se houvesse mais dedicação e oportunidade. Mais do que um ídolo, Senna era um retrato do Brasil em seu auge e uma prova de que um sonho pode sim se tornar realidade, se houver alguém disposto a lutar incansavelmente por ele. Falar sobre o Senna nada mais é do que falar sobre glória pessoal, sobre superar a si mesmo, sobre se tornar cada vez melhor, sobre o que realmente faz de alguém um grande herói e um verdadeiro ídolo. E as dificuldades enfrentadas por Senna iam muito além do esporte. Senna enfrentava politicagens e favoritismos Sempre tem, né, gente? Sempre tem. dentro e fora das pistas. A sua trajetória e como ele se tornou um dos maiores ídolos brasileiros, mesmo desafiando as probabilidades, é exatamente isso que você vai ver nesse vídeo. Horas antes do fechamento da lista de equipes e pilotos para o campeonato de 1990, Senna ainda não estava inscrito e por pouco não ficou de fora da disputa. No final do campeonato de 1989, após uma conturbada decisão do então diretor da FISA, Jean-Marie Balestre, que prejudicou Senna, o piloto ficou inconformado e resolveu criticar a decisão dizendo que havia sido roubado. E Balestre considerou isso como um desacato à autoridade e acabou por suspender Senna. A politicagem tira a diversão de qualquer coisa, e na Fórmula 1 não é diferente. Ela é notória e muito antiga. Jean-Marie Balestre, um dos mais arrogantes diretores da FIA, ainda multou Senna em $100 mil e exigiu que ele se retratasse pelo desacato, revogando assim a sentença da suspensão para poder disputar o campeonato de 1990. E isso diz muito sobre a Fórmula 1. A arrogância e a politicagem estragam qualquer coisa, especialmente no esporte, onde o lema deveria ser que vença o melhor. Talvez cansado dessa politicagem, numa entrevista em 1993, Senna mesmo disse que o piloto que ele mais gostou de competir foi um inglês chamado Terry Fullerton, no Campeonato Mundial de Kart, no final da década de 70. Ele disse que a disputa com Fullerton era a melhor lembrança de toda a carreira, incluindo o período na Fórmula 1, porque Fullerton era para ele um piloto completo, era competição pura, automobilismo puro, sem política nem dinheiro envolvido. E é precisamente aí que começa a história do Senna no automobilismo, em 1973, no kart. Com apenas 4 anos de idade, Senna ganhou um brinquedo que seria o início de uma trajetória brilhante no automobilismo, um kart feito pelo seu pai. Oh, que legal!
Eu adoro quando eu vejo essas histórias de os pais começaram ajudando, sabe? E nesse caso aqui, achei muito fofo. Dali em diante começou uma grande paixão pelas 4 rodas, que o levou a competir oficialmente ainda na adolescência, aos 13 anos. Ele venceu a primeira prova oficial de kart da qual participou, no kartódromo de Interlagos, e 4 anos depois venceu o Campeonato Sul-Americano de Kart. Quando criança, Senna prestava muita atenção nas aulas para que não precisasse estudar quando chegasse em casa. Assim, teria mais tempo para brincar, ou melhor, para pilotar, seu hobby favorito. Desde criança, Senna pilotava praticamente qualquer coisa que tivesse pelo menos 2 rodas. Foi no kart que Senna usou pela primeira vez o capacete amarelo com uma faixa verde e uma faixa azul, que se tornaria talvez sua principal marca registrada. Ele continuou competindo nessa modalidade por vários anos, participando de vários campeonatos mundiais e ganhando vários no Brasil. Em 1981, aos 21 anos, Senna resolveu entrar no mundo dos carros, na Europa. No mesmo ano, venceu o campeonato inglês de Fórmula Ford 1600. Era um verdadeiro prodígio. Mas apesar de ter saído extremamente bem em praticamente tudo o que disputou, tanto dentro quanto fora do Brasil, Senna não tinha patrocinadores e por isso precisou voltar para o Brasil. Apesar de vir de família abastada, Senna era um dos responsáveis por tocar os negócios da família, que de certa forma não o apoiava totalmente em sua decisão de se tornar piloto. Eu até entendo, né, gente? Pensar assim, não, meu filho vai ser médico quando crescer, engenheiro. Não, eu vou pilotar. Dá pra entender, né? De volta ao Brasil, Senna trabalhou por um tempo na loja do pai, mas logo retornaria à Europa para competir. Em dúvida sobre dar prosseguimento ou não à sua carreira de piloto, Senna resolveu dar mais uma chance às pistas, em 1982, quando aceitou competir na Fórmula Ford 2000 pela equipe Russian Green Racing, e o carro, mais rápido que o do ano anterior, logo fez ele esquecer qualquer dúvida que ainda restasse. O brasileiro ganhou 22 das 28 corridas naquele ano, o que fez dele campeão europeu e britânico da categoria. Nos 6 primeiros GPs, Senna conseguiu conquistar a pole position, liderar a prova do início ao fim e ainda marcar a melhor volta durante a corrida, demonstrando um verdadeiro domínio sobre o automóvel e as técnicas. Ayrton Senna também protagonizou episódios na Fórmula Ford 2000 que já mostravam que ele definitivamente não era um cara comum atrás do volante. Esses eventos eles passavam tipo numa televisão, eu não sei como é que era aqui no Brasil, ou era na rádio, contado na rádio. Esse tipo de evento deve ser muito mais interessante contado na rádio do que visto, porque o carro faz assim, ó, você nem vê, não tem como ver direito, não sei. Se alguém já viu, porque aqui no canal tem gente bem mais velha que eu que assiste. Então, me conta se nessa época vocês viam ele na televisão ou se era contado na rádio. Me contem porque eu fiquei com essa curiosidade. O mais marcante deles no circuito de Snetterton, quando mesmo tendo perdido os freios dianteiros do carro na primeira volta, Senna ainda conseguiu vencer a corrida, algo que muitos considerariam simplesmente impossível. Mas fazer o impossível nunca pareceu ser um problema para Senna, o que fez com que várias equipes de outras categorias ficassem de olho no talentoso jovem que, aos poucos, mostrava a que veio. Em 1983, Senna começou a competir na Fórmula 3 britânica, participando da equipe West Surrey Racing. Ele já entrou no campeonato como favorito graças à sua incrível performance nos anos anteriores. E não deu outra, Senna venceu as primeiras 9 corridas daquele ano, eventualmente levando o título da Fórmula 3 britânica. A essa altura, Senna já havia sido campeão em várias modalidades, batido incontáveis recordes, impressionado vários chefes de equipe e até mesmo conseguido o impossível em um carro sem freios. Mas sem freios mesmo era sua determinação, e era hora de dar o próximo passo rumo à glória dos motores. Havia chegado a hora de competir com os gigantes da Fórmula 1. Agora... Senna entrou oficialmente na Fórmula 1 em 1984. A Fórmula 1 é a categoria mais avançada do automobilismo a nível global. E inicialmente pilotando os carros da Toleman, que nem de longe eram tão bons quanto os da Williams ou da McLaren, Senna iniciou sua trajetória na Fórmula 1 fazendo história. Isso ficaria evidente, assim como sua imensa vontade de vencer no GP de Mônaco. Ou seja, não interessa o carro, interessa o piloto. Basicamente foi o que o cara quis dizer. Onde conseguiu alcançar os até então líderes da corrida. Depois de largar em 13º, Senna, com sua limitada Toleman, aproveitou seu bom ritmo, aliado com as dificuldades e erros dos adversários,
para se aproximar rapidamente do pelotão da frente. Gente, fala sério, o brasileiro sempre dá um jeitinho, né? Não tem essa história de preguiça, não. Igual só fala, o Brasil não é para amadores, não. Olha isso aqui. O cara com um carro limitado, que não é tão bom quanto os outros, o cara ganha essas corridas todas. Já tô animada, então uma coisa já tá feita. Mônaco por si só é uma pista fechada e com poucas oportunidades de ultrapassagem. E a chuva que caía naquele 3 de junho de 1984 dificultou as coisas para todos. Na volta 10, Senna já era o 7º colocado e avançou ainda mais pelo grid, até fazer uma ultrapassagem espetacular em Niki Lauda, ficando 35 segundos atrás somente da McLaren de Alain Prost. A diferença de 35 segundos foi caindo e chegou a 7 segundos na volta 31. E foi aí que Jack Ickx, diretor de prova, encerrou a corrida, alegando falta de condições para os pilotos continuarem a disputa. Reginaldo Leme afirmou anos depois que Ickx revelou para ele que foi pressionado por Jean-Marie Balestre a encerrar a prova, declarando Alain Prost vencedor da corrida antes que ele fosse ultrapassado por Ayrton. Ickx, em entrevista, nega qualquer tipo de interferência. Ainda teve isso. Gente, irrita, sabe? Esse tipo de concurso, porque a pessoa é boa, a pessoa vai ganhar e não tem chance. Ele vai mudar isso, né? Eu já virei fã. E assume toda a responsabilidade da decisão, e que ela foi tomada para garantir a segurança dos pilotos e espectadores. E já na sua primeira temporada na Fórmula 1, Senna sentiu o gosto amargo das decisões fora das pistas. O GP de Mônaco de 1984 foi encerrado de forma relativamente atípica, devido à forte chuva. O que também marcou a prova foi que Senna conseguiu fazer com o carro da Toleman o que Prost e Lauda não conseguiram fazer com a McLaren. Quando jovem, um incidente levou Senna a perder uma corrida: a chuva. Desde então, sempre que chovia, ele pegava seu kart e ia para Interlagos. Dessa forma, Senna se tornou extremamente bom em pistas secas, mas ainda melhor em pistas molhadas. No caso do GP de Mônaco de 84, ironicamente, Senna conseguiu superar a chuva na pista. As pessoas, normalmente não treinam de acordo com as dificuldades que pode aparecer. Elas estão na melhor fase, igual aqui a pista seca e tudo mais. Mas o cara, ele pensou em tudo, ele se tornou melhor na pista molhada. Mas não a decisão fora dela. A expertise técnica de Senna era tamanha que ele conseguia extrair do carro muito mais do que ele havia sido projetado para fazer. E todo esse domínio não passaria despercebido pelas principais equipes de Fórmula 1, como a McLaren e a Williams. Mesmo assim, o carro da Toleman ainda tinha muitas limitações e em 1985, Senna decidiu buscar uma equipe com carros mais sofisticados, que pudessem oferecer a ele o que os carros da Toleman não eram capazes. Foi aí que entrou para a Lotus, equipe onde ficaria pelos próximos 3 anos. Ou seja, se com a Toleman ele já chateava muita gente, imagina com esse carro novo. Senna crescia e almejava muito mais. Por isso a decisão de trocar a Toleman pela Lotus. A década de 80 assistiria a primeira vitória de Senna, numa reviravolta incrível. No GP de Portugal, a segunda prova daquele ano, o brasileiro cruzou a linha de chegada em primeiro lugar no emblemático Lotus Renault preto. Essa foi a primeira vitória de Senna na Fórmula 1, batendo carros como Williams, McLaren e Ferrari. A partir daí, Senna continuou mostrando que veio determinado não somente a vencer, mas a ser o melhor. Eu faço ideia, em Portugal devem ter ficado muito felizes, porque, para quem não sabe, antigamente, o português, ele torcia por tudo que era do Brasil. Por exemplo, imagina, jogava, igual era futebol na época, Portugal perdia, imagina, mas o Brasil ainda estava lá, o português ia lá e torcia pelo Brasil. Nem sempre foi assim tão obscuro. O português estava doidinho, feliz, animado, que o Ayrton ganhasse. Conquistou mais uma vitória, mais 4 pódios e 7 pole positions, terminando o campeonato em 4º lugar. Em 86, a performance dele se manteve estável. Mesmo competindo contra carros mais fortes da Williams e da McLaren, Senna fechou a temporada com 2 vitórias, 6 pódios e 8 pole positions, mais uma vez ficando em 4º lugar na temporada. No ano seguinte, a Lotus adotou os motores Honda no lugar dos motores Renault, mas mesmo com a mudança, o desempenho de Senna se manteve estável, conquistando 2 vitórias mais uma vez e 8 pódios no total. É esporte e eles têm um patrocínio de cigarro.
Ao longo de todo o seu tempo na Lotus, Senna obteve excelentes resultados em várias ocasiões, chegando até a liderar o campeonato. Era evidente que o piloto brasileiro ainda tinha um enorme potencial a revelar e que era só uma questão de tempo até acumular diversas vitórias na Fórmula 1. Depois de deixar a Lotus, ele deu o próximo passo em 1988, dessa vez unindo forças com a McLaren, que também resolveu firmar parceria com a Honda, formando a McLaren Honda. Seu companheiro de equipe, o então bicampeão Alain Prost. Olha lá, gente, é só marca de cigarro. Hoje em dia, cigarro mata. Na época, olha que legal. Naquele ano, Mônaco mais uma vez foi palco de uma façanha do brasileiro. Durante os treinos qualificatórios, ele conseguiu um tempo quase 1,5 segundos abaixo do de Prost, que corria com um carro idêntico. Parece pouco, mas quando a gente fala de uma categoria extremamente sofisticada como é a Fórmula 1, cada segundo conta, literalmente. Senna declarou que foi naquele dia que ele percebeu que já não estava mais dirigindo conscientemente. Para ele, era como se fosse uma outra dimensão. O circuito era um túnel e ele só ia em frente. No domingo, durante a corrida, o brasileiro voou na prova, chegando a abrir uma impressionante vantagem de quase 1 minuto para o segundo lugar, seu companheiro Alain Prost. Senna estava tão destinado a humilhar seu companheiro Prost que o próprio francês declarou que ele não queria apenas derrotá-lo, mas sim mostrar a todos que Senna era muito melhor do que ele. Que legal, uma competição saudável, gostei. Prost também disse que essa qualidade particular de Senna era seu ponto fraco. Então, ignorando uma mensagem de rádio que o avisava para ir mais devagar e administrar as últimas voltas para vencer a corrida tranquilamente, Senna acabou batendo e a prova ficando para Prost. Senna declarou mais tarde que ele chegou tão perto da perfeição naquele final de semana que acabou relaxando. Abriu espaço para erros e foi aí que ele aprendeu com isso. Mas isso não abalou o desempenho de Senna na temporada. No GP do Japão, um dos seus momentos mais inesquecíveis. Seu carro falhou na largada e ele acabou caindo para a 17ª posição. No meio de tudo começou a chover. Senna conseguiu ultrapassar 15 carros e chegar no primeiro colocado, Prost. Olha só a sorte do cara, começou a chover e ela é muito boa na chuva, então ela arregaçou aqui nessa corrida. Ao completar a 20ª volta, Prost já podia ver Senna pelo retrovisor e não teve quem o parasse. Na 27ª volta, Senna resolveu agir, entrando melhor que Prost na descida da reta dos boxes e aproveitando o vácuo do companheiro de equipe, estava mais rápido e determinado a ultrapassar Prost. Quando Prost viu que ia ser ultrapassado, era tarde demais. Senna era visivelmente mais rápido, tão rápido que cruzou a linha de chegada em primeiro, 13 segundos à frente de Prost. Na madrugada de 30 de outubro de 1988, Senna se tornava campeão mundial de Fórmula 1. Talvez seja por isso que, como ele foi campeão mundial no Japão eles são muito tristes com a morte do Ayrton Senna até hoje. Ele é muito lembrado no Japão até hoje. O lendário McLaren Honda MP44 levou Senna à vitória 8 vezes durante 1988, e o brasileiro finalmente se tornou campeão mundial de Fórmula 1. A McLaren simplesmente dominou o campeonato. De todas as 16 corridas da temporada, as McLaren com motor Honda venceram 15. O MP44 marcou os brasileiros pelo primeiro título do Senna, mas ele não foi só isso, foi simplesmente um dos melhores carros de corrida já feitos. E na temporada de 1988 foi pilotado por 2 dos melhores pilotos da história da Fórmula 1. A conquista do maior campeonato de automobilismo do mundo. Essa ideia como é que foi no Brasil, a loucura de ver um brasileiro ganhar a Fórmula 1. Terminou de consagrar Ayrton Senna como um ídolo da nação brasileira. Senna continuava lá fora, derrotando lendas do automobilismo e carregando na cabeça as cores do Brasil e na mão a bandeira, rumo ao topo. Corrida após corrida, temporada após temporada. Senna era o Brasil que tinha dado certo. Assistir a TV aos domingos e ver um cara tão talentoso dando o melhor de si, lutando pelo que acreditava e carregando a bandeira do Brasil na frente de tantas outras, era algo que enchia as pessoas de orgulho. A sensação de ver a justiça sendo feita e Senna sendo reconhecido como o melhor naquilo que fazia
dava ao brasileiro uma sensação de satisfação. Ninguém pode parar um brasileiro empenhado e focado em fazer o melhor. É verdade. Essa era a mensagem que Senna nos passava toda vez que cruzava a linha de chegada em primeiro lugar. O campeonato de 89 foi marcado pela crescente disputa entre Senna e Prost. O domínio de Senna nas pole positions era grande, conquistando 13 das 16 e obtendo 6 vitórias. Prost obteve 4 vitórias, mas sua campanha foi mais regular que a de Senna, obtendo 6 vezes a segunda colocação. Além disso, Prost abandonou a corrida somente 3 vezes, já Senna abandonou 6 vezes. A rivalidade entre os dois pilotos tomou forma a partir do GP de San Marino, onde Prost acusou Senna de ter descumprido um acordo que havia entre eles, de não ter ataque na primeira volta. Porém, há um desentendimento entre as duas partes sobre os acontecimentos da corrida. O que é não ter ataque? Vocês sabem? Não entendo nada dessa linguagem de corrida. Se vocês souberem, comentem aqui o que é não ter ataque. Na quarta volta, Gerhard Berger se acidentou e a corrida ficou paralisada por aproximadamente 1 hora. Na relargada, Senna ultrapassou Prost, pois para Senna se tratava de uma relargada. O francês discordou e o clima a partir dali foi de guerra total dentro da equipe. Senna e Prost não eram somente companheiros de equipe, eles haviam se tornado rivais. A disputa entre os dois pilotos chegou ao ápice em Suzuka, Senna com 60 pontos e Prost com 76. Senna precisava de 16 pontos nas últimas 2 provas e ainda tinha que contar com tropeços do companheiro de equipe. Apesar da pole, Prost largou melhor e Senna o perseguiu visualmente até a volta 47, onde Senna resolveu agir e colocou sua McLaren por dentro da curva, antes da reta dos boxes. Mas o francês acabou fechando Senna e os dois colidiram. Prost abandonou. Senna pediu ajuda dos fiscais de pista que empurraram o carro dele para trás, para se livrar do carro de Prost. Ah, que bobice! Que bobice! Colega de equipe fazendo isso com outro. Ah, não. E depois para frente, para retornar à pista através da área de escape. Mesmo com a frente de sua McLaren avariada pelo acidente, Ayrton insistiu na luta pelo título e foi aos boxes trocar sua asa dianteira. Em segundo colocado, somando 5 segundos de diferença para o primeiro, perseguiu Alessandro Nannini, da Benetton, e o ultrapassou a 3 voltas do final da prova, dando uma sobrevida à perseguição ao título, que agora ficaria para a última prova. Porém, o presidente da Federação Internacional de Automobilismo realizou uma manobra favorecendo o compatriota Prost. Essa decisão acabou com as chances de título de Senna e Prost levou o campeonato, algo que Senna nunca engoliu. De acordo com o artigo 56 do Código Disciplinar da Fórmula 1, em 1989, se um carro ficasse parado no meio da pista, os comissários poderiam removê-lo para um local seguro, e se o piloto conseguisse fazer o motor voltar a funcionar, poderia voltar à prova. O que a FISA enxergou como uma irregularidade foi o corte da chicane. Após a batida, os carros de Senna e Prost ficaram posicionados fora do traçado, e como o brasileiro não voltou para a pista no mesmo ponto onde saiu, foi desclassificado por uma manobra fora da pista. A decisão dividiu opiniões, pois para não cortar a chicane, o brasileiro teria que vir no sentido contrário do traçado, pondo em risco a segurança dele e dos demais pilotos. Então, não faz nem sentido essa decisão deles, porque se ia colocar em risco a vida dos pilotos, não faz sentido, porque na outra corrida lá eles pararam a corrida mais cedo por causa disso, supostamente por causa da segurança, e agora é desclassificado. Mas não faz sentido nenhum. A partir dessa decisão, o campeonato havia acabado para Senna e Prost era o campeão. Nas semanas que se seguiram, houve muita repercussão, ataque de Senna a Balestre, suspensão de Senna, multa de $100 mil e Balestre exigindo uma retratação de Senna pelos ataques, como se isso fosse ajudar em alguma coisa. Senna engoliu seco, as partes se resolveram e na última hora ele foi inscrito e estaria dentro do campeonato de 1990, guardando o melhor para o final. Anos depois, em entrevista ao jornal francês L'Équipe, Balestre confessou que prejudicou intencionalmente Senna para dar uma ajudinha a Alain Prost. Talvez o grande rival de Senna não estivesse dentro das pistas afinal. Em 1990, Senna seguiu na McLaren e Prost foi para a Ferrari, já que a situação entre os dois estava insuportável.
Mesmo em equipes diferentes, a rivalidade permaneceu e até certo ponto aumentou. Em um campeonato mais regular, Senna obteve 6 vitórias e Prost 5. A disputa foi acirrada até o Grande Prêmio do Japão, que iria definir novamente o campeonato. E novamente Suzuka foi palco de um dos finais mais polêmicos de um campeonato mundial de Fórmula 1. Na quarta-feira, Senna foi até os diretores de prova e pediu que a pole position fosse mudada para o lado limpo da pista, onde havia mais borracha e o carro tracionava melhor. Em 1990, o local da pole foi trocado nas pistas do Brasil, México, Alemanha e Portugal. Mesmo assim, foi negado. Senna garantiu a pole no Japão, independente da decisão. Na reunião antes da corrida, mais tensão, quando o diretor da prova, Roland Brunzerade, começou a dar as instruções de rotina. Roland menciona que quem perder a chicane terá que voltar e seguir a linha correta da pista. O silêncio era ensurdecedor na sala. Até que Nelson Piquet resolve trazer de volta a polêmica manobra de Senna, um ano antes, dizendo que seria muito perigoso voltar e andar no sentido contrário da pista para poder voltar para a prova. Com o diretor da prova e todos Bem visto o que o cara falou aqui, bem visto. os pilotos concordando com a proposta de Piquet, Senna se levanta e deixa a sala de reuniões decepcionado, pois sem dizer uma palavra, ele viu todos concordando com a manobra dele um ano antes, quando foi punido e perdeu o campeonato. É difícil dizer se Piquet estava sendo irônico. Isso aqui também faz sentido. Mas sei lá, nessa situação aqui, no fogo do momento, eu também fiquei chateada. Provocando Senna ou falando sério naquele momento. Grande piloto, dono da ultrapassagem mais espetacular da Fórmula 1, em cima de Senna inclusive, e dono de frases polêmicas, fato é que ele deixava a Fórmula 1 mais divertida, falando exatamente o que pensava. Irônico ou sério, o comentário de Piquet e a posterior aprovação de todos deixou Senna ainda mais tenso, com todas as manobras fora das pistas que sempre pareciam lhe prejudicar. Com tudo isso na cabeça, Senna foi à pista. Era improvável saber o que se passava na cabeça dele. O duelo tão aguardado entre Ayrton Senna e Alain Prost durou 9 segundos. Logo após a primeira curva, os pilotos bateram e saíram juntos pela área de saída da pista de Suzuka. O inevitável aconteceu. Com os dois carros virando uma nuvem de poeira, o campeonato havia acabado e Senna era bicampeão mundial. Após a confusão do título para a Folha de São Paulo, Senna disse: "Esse título eu dedico a todos aqueles que lutaram contra mim no ano passado e me machucaram muito. Esse ano está aí a demonstração para eles de quem é o campeão." Brasil não é para amadores, amigão. As opiniões em cima desse acontecimento são divididas, mas só podemos imaginar o que se passava na cabeça de Senna horas antes da largada em Suzuka. O acidente intrigou a imprensa e alguns torcedores que começaram a questionar a ética de Senna. Mas o episódio também foi visto como uma forma de protesto e a única saída para a vingança por tudo que fizeram com ele. Desde todo o episódio de 89, a reunião pré-corrida e até a negativa da troca do lado da pista da pole. Ron Dennis, chefe da McLaren em 1990, disse em 2014 que Senna comentou sentir-se desconfortável por ter usado o mesmo recurso de Prost na temporada anterior, no mesmo circuito. Apesar de todas as incertezas e polêmicas, Senna estava sempre focado na vitória e mostrou um talento nunca antes visto na história do automobilismo, aliado a uma simplicidade ímpar, que fazia dele um herói próximo do povo brasileiro, alguém a quem se podia admirar. Em 1991 viu uma temporada de domínio de Senna, com 7 vitórias. Quem ameaçou o campeonato de Senna a partir da metade do campeonato foi Nigel Mansell, com 5 vitórias. Mas ainda assim, a campanha de Senna foi mais estável. Os dois pilotos protagonizaram uma cena incrível no GP da Grã-Bretanha. Após a vitória de Mansell, Senna ficou sem combustível e ganhou uma carona do inglês até os boxes. O MP46 era um carro extremamente competitivo e confiável. Ele é até hoje o último carro de Fórmula 1 a ganhar um campeonato mundial usando uma transmissão manual ou um motor V12. 1991 também viu o surgimento de um carro extremamente avançado, que sofreu no início da temporada. O Williams FW14 fez sua estreia no Grande Prêmio dos Estados Unidos de 1991. Era o carro mais avançado tecnicamente na competição, mas várias dificuldades durante a temporada impediram o progresso inicial da equipe. Mansell abandonou várias vezes devido à nova transmissão semiautomática, com a maioria acontecendo enquanto ele estava em posição de vencer as corridas. Um desses abandonos foi na icônica corrida de Interlagos, quando Mansell rodou na volta 61 e abandonou a corrida com problema justamente no câmbio.
A corrida foi icônica porque Senna também teve problemas no câmbio manual da McLaren. Senna, em entrevista pós-corrida, disse: "Faltando 8 voltas para o final, a única marcha que entrou foi a sexta. Quando eu tentava mudar, entrava o ponto morto. Coloquei a sexta e fui em sexta as 7 voltas que faltavam." O esforço de Senna era visível no pódio. A Williams foi melhorando e obteve bons resultados para Mansell a partir do meio da competição, conforme podemos ver na tabela de resultados do campeonato, onde parece que a Williams simplesmente acordou no GP do México e a partir dali obteve 4 vitórias consecutivas de Riccardo Patrese e Nigel Mansell. A Honda respondeu com versões atualizadas do motor V12, enquanto a McLaren redesenhou vários recursos do carro para poder competir com a Williams. Senna venceu na Hungria e na Bélgica antes de conquistar seu terceiro e último campeonato de pilotos. O carro da Williams, FW14, que correu em 91, é o antecessor daquele que é considerado o carro mais sofisticado tecnologicamente que já competiu na Fórmula 1. Em 1992, Deve ser tão legal fazer um carro desse aqui e o piloto ganhar com o carro. Deve ser muito legal. o FW14B apresentava transmissão semiautomática, suspensão ativa e controle de tração. Em 1992, Senna lutou, mas a McLaren não conseguiu ter um carro competitivo. Nas 2 primeiras corridas de 92, a McLaren continuou com o MP4-6, atualizado para a especificação B. O modelo substituto, MP4-7A, era esperado para o Grande Prêmio da Espanha, a 4ª corrida do ano. No entanto, devido à velocidade das Williams nos testes de pré-temporada e o domínio nas 2 primeiras corridas, a McLaren lançou o carro uma corrida antes, no Grande Prêmio do Brasil, 1 mês antes do esperado. Esse foi o primeiro McLaren a usar uma transmissão semiautomática. Senna disse, após abandonar em Interlagos, que o carro possuía problemas de equilíbrio que limitavam a performance. Já é perigoso conduzir nessas pistas, porque eles têm uma alta velocidade que não tem nem explicação. Aí o carro ainda vai com problema para a pista? Óbvio que dá problema, gente. Oh, que horror. Deveria estar perfeito, o carro está perfeito, aí o pessoal corre. Os testes deviam ser feitos em outros lugares, não é na pista durante as corridas, não acho isso uma sacanagem, não acho isso legal não. Além de reconhecer que as Williams eram de outro planeta e que para lutar com eles seria necessário melhorar muito não só a confiabilidade, mas também a velocidade. De fato, as Williams dominaram o ano de 92, sendo que Mansell ganhou 8 das 10 primeiras corridas e se tornou campeão com um 2º lugar na 11ª corrida. Ainda assim, Senna conseguiu a vitória em 3 ocasiões, garantindo o 4º lugar do campeonato. O carro para 1993 era o mais avançado de todos os tempos da McLaren. Com aparatos eletrônicos como controle de tração, controle de largada, suspensão ativa e freios ABS, o carro era impulsionado por um motor Ford Cosworth, o qual possuía 80 cavalos menos que o motor Renault da Williams. Sabe que eu não entendo até hoje porque fala cavalos? Eu não entendo. Eu fico na minha cabeça imaginando 30 cavalos numa carroça. E 30 cavalos menos que o Ford da Benetton, que tinha direito a uma versão mais evoluída do motor, por contrato. O McLaren MP48 não foi o carro mais rápido guiado por Ayrton Senna, mas é lembrado pelas façanhas de Senna desafiando as Williams de Prost e a Benetton de Michael Schumacher, a grande volta de Donington Park e o domínio de Mônaco. Após não correr em 92, Prost voltou em 93. Ao contrário do que se imaginou, Senna e Prost disputaram tudo dentro das pistas. Em 93, Senna venceu 5 das 16 corridas do ano e terminou o campeonato em 2º lugar. Prost conquistou seu tetracampeonato e se aposentou no final do ano. Era o fim de uma era e de uma rivalidade histórica. A onda de fanatismo que vivemos em outras épocas e que ainda presenciamos hoje nos torna muito mais propensos a ter inimigos e não adversários. A diferença é que inimigos não nos engrandecem, não nos levam ao nosso limite, não nos fazem querer melhorar a ponto de sermos melhores do que eles, porque isso é o que faz um adversário. Senna e Prost não eram inimigos, e sim adversários. Essa rivalidade marcaria praticamente toda a trajetória de Senna, desde quando entrar na Fórmula 1 ainda era um sonho relativamente distante. Foi quase sempre na tentativa de superar Prost que Senna superou a si mesmo. Em alguns momentos é impossível não reconhecer que ambos ultrapassaram os limites e, de certa forma, agiram como inimigos. Mas a rivalidade deles não era por causa do se eles se odiavam ou outro não, era
era mais no backstage, as pessoas que estavam ao redor deles, que influenciava, colocavam um pouquinho de veneninho aqui, ali, aí deu essa rivalidade desse jeito, mas quanto competição, eles eram os dois ótimos e eles faziam um ótimo trabalho. Mas essa não era a verdadeira natureza da rivalidade entre os dois. Senna e Prost queriam superar um ao outro. Durante os treinos do GP da Bélgica em 1992, o piloto francês Eric Comas, da Ligier, bateu forte na curva Blanchimont e seu carro ficou no meio da pista. Ao passar por Comas, mesmo em alta velocidade, Senna notou o acidente, parou o carro o mais rápido possível e desceu para ajudar. Senna prestou os primeiros socorros a Comas e esperou até a equipe médica chegar. Ao perceber que o colega estava desacordado e com o pé no acelerador, ele imediatamente desligou o motor do carro, evitando assim uma possível explosão. Em 1994, o carro apresentado pela Williams era o FW16. Ele foi projetado em torno das principais mudanças nos regulamentos que a FIA introduziu, banindo os vários dispositivos eletrônicos que haviam sido usados pelos carros durante as 2 temporadas anteriores. Segundo Adrian Newey, designer-chefe do projeto do FW16, a Williams havia esquecido como lidar com uma suspensão que não fosse ativa, já que utilizavam esse recurso nos últimos 2 anos. O design aerodinâmico de Newey dependia muito de uma suspensão estável e na Williams de 92 e 93, que possuía uma suspensão ativa, casava muito bem. Porém, deixava a Williams de 94 extremamente instável em pistas com qualquer variação no asfalto. Essencialmente, a asa dianteira era muito baixa e sem a suspensão ativa para corrigir as ondulações ou frenagens, a asa encostava no solo e, consequentemente, cortava o fluxo de ar por baixo do carro. Sendo assim, a ação aerodinâmica do assoalho e dos difusores laterais eram nulas. Por isso, o carro era instável. É isso que eu tô falando. Se o carro não é perfeito, não devia correr, não. Mudanças na cabine também foram projetadas para atender o desejo de Senna de ficar mais confortável no carro. A grande mudança era no design da coluna de direção, a qual passou por um processo de solda para ajustar a posição do volante de acordo com a preferência pessoal de Senna. Senna ainda comentou sobre o FW16 durante os testes de início de temporada. Estou desconfortável no carro. Parece errado. Trocamos o assento e o volante, mas mesmo assim eu estava pedindo mais espaço. Além disso, o carro tem características próprias que eu ainda não estou totalmente confiante. Ele então conversou com seu antigo adversário, Alain Prost, sobre a Williams do ano anterior. Ouviu de Prost que o FW15C era muito mais difícil de dirigir do que as pessoas pensavam. Prost descreveu o controle do carro como estranho. O carro, no entanto, esteve na pole nas 3 primeiras corridas. Ai, gente, já tá mostrando que vai dar errado. O cara não tava sentindo bem. É igual quando a gente sai de casa e a gente fala assim, hoje não tô sentindo que vai ser legal. Aí dá tudo errado. É isso aqui. Mas segundo Newey, era tudo Senna. Nenhum outro piloto teria conseguido isso com o FW16. Embora fosse rápido, o carro provou que as dificuldades aerodinâmicas eram o grande empecilho para o sucesso dos primeiros testes e do início da temporada. Houve tentativas de corrigir as falhas de design a tempo para a 3ª corrida, no Grande Prêmio de San Marino. No treino de qualificação de San Marino, o piloto austríaco Roland Ratzenberger morreu em um acidente quando a asa dianteira do Syntec que ele pilotava se soltou, fazendo o carro perder o controle e colidir a mais de 300 km por hora com um muro. Senna estava convicto de que competia contra um carro ilegal, a Benetton de Schumacher. Então, em Imola, perguntou a Newey o que a Williams poderia fazer a respeito. A resposta foi que eles haviam encontrado o problema durante um teste. Então pra que deixaram o cara correr com esse carro? Ai, gente, pelo amor de Deus, eu tô ficando nervosa. Aerodinâmico, e que ele estaria correndo em um carro muito melhor depois de Imola.
adorei conhecer Senna. Eu não quis focar na morte dele porque eu não quis um documentário que focasse no falecimento dele, porque a gente já sabe que é o desfecho da vida dele, é inevitável não saber, mas eu quis trazer algo mais positivo da trajetória dele, porque eu queria conhecer além do falecimento. Eu queria lembrar dele como o grande corredor que ele era e ter uma opinião sobre a trajetória dele. Então eu amei. Ayrton Senna foi um cara muito foda. Ele foi, nossa, diferente demais para a época e, gente, sério, o Brasil teve um cara muito foda representando ele. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Fui!